Imagine tudo em que você acreditou sobre Roma, sendo desmontado, uma mentira por vez. E se eu te dissesse que quase tudo o que aprendemos nas escolas, vimos nos filmes ou ouvimos dos livros sobre a Roma antiga, está errado? Por séculos, a história foi moldada por vencedores, por artistas, por ideologias. Mas agora chegou a hora de abrir os olhos, de desfazer os mitos, de descobrir a verdade. E o que você vai ouvir aqui pode abalar tudo o que você pensava saber sobre o maior império da antiguidade, a antiga Roma, um império que deixou uma marca eterna na civilização ocidental. É ao mesmo tempo grandiosa e mal compreendida. Seus templos, exércitos e tradições inspiraram milhares de histórias. Mas essas histórias foram sendo distorcidas com o passar do tempo. Filmes, livros e até escolas alimentaram mitos que sobreviveram por séculos. Hoje, vamos mergulhar em 25 mentiras históricas que você provavelmente acreditava sobre Roma. Prepare-se, a verdadeira Roma é mais surpreendente e menos idealizada do que você imagina. Vamos começar com um clássico absoluto, o vomitório. Por muito tempo, ouvimos que os romanos, após se empanturrarem em banquetes gigantescos, corriam para um cômodo específico das casas ou dos palácios para vomitar e assim continuar comendo. Mas essa ideia é completamente falsa. O termo vomitório vem do latim vomitorium, mas seu significado real não tem nada a ver com estômagos virados. Ele designava os corredores de saída rápida dos anfiteatros e estádios romanos. Sim, o Coliseu tinha vomitórios, mas eles serviam para evacuar multidões com eficiência após os espetáculos. Imagine 50.000 pessoas saindo do Coliseu em questão de minutos. Era pura engenharia aplicada. A confusão com o ato de vomitar surgiu muito tempo depois, alimentada por interpretações erradas. Esse é só o começo. Roma está cheia de verdades esquecidas, esperando para serem desenterradas. Incrível, não é? E isso é só o começo. Se essa primeira revelação já te surpreendeu, imagine o que ainda está por vir. O que você sabe, ou pensa que sabe, sobre Roma, está prestes a ser completamente desmontado. E para não perder nenhuma dessas verdades ocultas, clique agora em inscrever-se. Isso mostra ao algoritmo que você valoriza conteúdo sério, profundo e diferente do comum. E deixa o like também. Não só para apoiar o canal, mas para dizer ao YouTube: eu quero mais disso. Você não está aqui por acaso. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca a verdade. E aqui, a verdade não é suavizada. Ela é revelada. Crua, provocadora e transformadora. Seja bem-vindo a Roma que poucos ousam mostrar. Gladiadores, corpos esculpidos, músculos reluzentes, guerreiros perfeitos. Certo? Errado. Essa imagem foi criada por Hollywood, não pela história. Os gladiadores reais tinham uma dieta baseada principalmente em cevada, feijão e água, rica em carboidratos e pobre em proteínas. Por quê? Porque gordura extra ajudava a proteger órgãos vitais contra cortes profundos. Isso mesmo. Muitos gladiadores eram mais rechonchudos do que esbeltos, porque a camada de gordura servia como escudo natural. Além disso, esses homens eram investimentos caros, eram treinados por meses ou anos, e não se podia desperdiçá-los com mortes rápidas. Alguns se tornavam celebridades. Tinham fãs, seguidores, até patrocinadores. As lutas? Sim, brutais, mas nem sempre até a morte. A sobrevivência fazia parte do espetáculo. A verdade é que os gladiadores estavam mais para atletas de elite do que para assassinos sanguinários, e sua aparência era bem menos cinematográfica do que você imagina. Você já levantou o braço em sinal de saudação e pensou que estava imitando os romanos? Pois saiba, o famoso salve romano, com o braço estendido,
não tem raiz na Roma antiga. Não há qualquer evidência nos textos, esculturas ou moedas da época que mostre esse gesto como um costume real entre os romanos. A imagem foi criada muito mais tarde, em pinturas renascentistas do século XVII, e só se consolidou no imaginário coletivo quando foi apropriada por regimes autoritários do século XX, como o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler. Eles transformaram esse gesto numa marca visual poderosa e enganosa. O verdadeiro cotidiano dos romanos era bem mais variado e sutil em gestos e rituais de saudação. Esse é mais um caso em que a propaganda e a arte moldaram nossa percepção da história. A verdade: Roma nunca fez o gesto que hoje o mundo associa a ela. Isso foi um delírio moderno travestido de tradição antiga. Diz a lenda que Nero, o imperador louco, ateou fogo em Roma, só para depois culpar os cristãos, e ainda teria tocado sua lira enquanto a cidade ardia. Mas a realidade é bem diferente. Historiadores sérios afirmam que Nero nem sequer estava em Roma quando o incêndio começou no ano 64 d.C. Ele estava em sua vila em Antium. Quando soube do desastre, correu para a capital e organizou equipes de resgate, ofereceu palácios para abrigar os desabrigados e até reduziu os preços dos alimentos. Claro, há quem diga que usou a tragédia politicamente. Mas ser o causador do fogo? Não há nenhuma prova concreta. A imagem do imperador artístico e insano, tocando lira enquanto tudo queimava, nasceu mais de um século depois, criada por cronistas hostis e reforçada por dramaturgos. O que era um boato virou símbolo, e um símbolo poderoso. Mas é exatamente isso: símbolo, não fato histórico. Mais uma mentira que resistiu ao tempo. As bacanais. Só de ouvir o nome, já imaginamos festas selvagens, orgias intermináveis e caos absoluto. Mas isso é exagero e dos grandes. Originalmente, as bacanais eram celebrações religiosas dedicadas a Baco, o deus do vinho. Elas envolviam, sim, danças, vinho e certo grau de liberdade, mas seguiam rituais bem definidos e, em muitos casos, eram só acessíveis a iniciados. O escândalo começou quando, séculos depois, escritores moralistas quiseram pintar Roma como um antro de decadência. Multiplicaram os relatos de sexo e loucura nas cerimônias, com uma única intenção: condenar moralmente a Roma pagã. A verdade: algumas bacanais foram proibidas, sim, mas mais por questões políticas do que por imoralidade. Havia medo de que esses encontros secretos unissem pessoas demais com ideias diferentes. Não eram festas depravadas como o cinema mostrou. Eram cultos, incompreendidos, sim, mas muito mais complexos do que os escândalos sugerem. Quando pensamos em romanos, a imagem é quase automática. Homens usando togas brancas, longas e impecáveis, caminhando por ruas de mármore. Mas a toga era tudo, menos roupa do dia a dia. Na verdade, era uma vestimenta cerimonial, complicada de vestir, pesada, nada prática. Só os cidadãos romanos do sexo masculino, com status político ou social elevado, tinham o direito e paciência de usá-la. E mesmo assim, apenas em ocasiões específicas: julgamentos, reuniões no Senado ou eventos religiosos. O romano comum, esse, vestia túnicas simples, de linho ou lã, amarradas na cintura. As mulheres, roupas longas chamadas stolai, e os trabalhadores, algo ainda mais funcional. Toga todo dia? Jamais. Isso seria como imaginar que hoje todos andamos por aí de terno e gravata. Mais uma fantasia visual herdada dos filmes. A realidade era muito mais prática, suada e simples. Roma era um império de ação, não um desfile de moda cerimonial. As lutas de gladiadores eram sempre até a morte. Essa ideia é tão popular quanto errada. Embora o sangue fosse parte essencial do espetáculo, a morte constante dos lutadores era economicamente insustentável. Gladiadores eram profissionais treinados,
muitas vezes valiosos investimentos de seus donos ou patrocinadores. Treinados por meses ou anos, custavam caro para manter. Alimentação, alojamento, treinamento. Morrer em cada combate seria um prejuízo absurdo. A maioria das lutas tinha regras, juízes e até pausas. Sim, alguns combates terminavam de forma fatal, mas essa não era a norma. Aliás, alguns gladiadores se enfrentavam dezenas de vezes ao longo da vida, construindo reputações, colecionando fãs e até conquistando liberdade. A imagem de dois homens lutando até a morte a cada apresentação foi um exagero artístico, útil para o cinema, mas muito longe da rotina real dos anfiteatros romanos. A vida de um gladiador era perigosa, mas não descartável como muitos imaginam. Estátuas romanas brancas e puras, uma ilusão moderna. Caminhe por um museu hoje e verá bustos de mármore imaculadamente brancos. Mas na Roma antiga, essas esculturas eram vivas em cores. Sim, cores. As estátuas eram pintadas com pigmentos vibrantes, vermelhos intensos, azuis profundos, dourados reluzentes. Algumas até tinham olhos pintados, cabelos com textura e roupas desenhadas sobre a pedra. A prática da policromia era comum e a intenção era clara: dar vida, presença, imponência. O mármore branco era apenas a base. Com o tempo, essas tintas se perderam por causa da erosão, limpeza agressiva e séculos de exposição. Os renascentistas acreditaram que as esculturas brancas representavam a pureza do mundo clássico. E assim, nasceu o mito da Roma monocromática. Mas a verdade é que Roma era explosiva em cores, de suas paredes às suas vestes, das casas às estátuas. O império era uma explosão visual. O branco puro só ficou na nossa imaginação. Chegamos ao fim, ou melhor, ao verdadeiro começo, porque agora você já sabe, Roma não era feita só de mármore, batalhas sangrentas e imperadores insanos. Roma era complexa, contraditória, viva. Muitas das ideias que nos ensinaram, ou que o cinema reforçou, foram distorcidas, simplificadas ou completamente inventadas. Da falsa imagem dos gladiadores musculosos, ao mito do sal sobre Cartago, da suposta liberdade das mulheres à higiene idealizada dos banhos públicos, tudo isso criou um império fictício, paralelo ao real. Mas a verdadeira Roma, com sua sujeira, sua política brutal, sua arte colorida e seus personagens humanos demais, é ainda mais fascinante. Se alguma dessas revelações te surpreendeu, compartilhe nos comentários. E se você quer continuar mergulhando nas sombras e nas verdades da história, inscreva-se agora e ative as notificações. Porque um povo que não conhece sua história está condenado a repetir os mesmos erros. E aqui nós buscamos a verdade por trás da glória. Agora que você chegou até aqui, me responda uma coisa com sinceridade. Quantas dessas mentiras você acreditava até hoje? Quantas vezes te fizeram engolir uma Roma que nunca existiu? E o mais importante, quantas outras verdades ainda estão escondidas na história, esperando alguém como você para descobri-las? Se esse vídeo te fez pensar diferente, inscreva-se agora no canal. Não por mim, mas por você. Porque aqui cada vídeo é um convite para abrir os olhos, questionar o que parecia certo e enxergar o passado com coragem. Deixa o like, compartilha com alguém que também precisa saber a verdade e ativa o sininho, porque a Roma verdadeira não se revela em um só episódio. Ela está viva, entre ruínas, esperando ser desenterrada. E juntos, nós vamos cavar até o fim.